Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje para fazer uma aula conjunta para o sexto e para o oitavo ano, porque a gente vai conversar sobre um tema muito atual, que é justamente a questão do coronavírus. A gente vai ver um pouco algumas abordagens da geografia para isso. Bem, em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês o conceito de pandemia. A gente ouve falar que o coronavírus é uma pandemia, mas o que significa pandemia? Pandemia é quando uma doença ela tem uma ocorrência, ou seja, ela ocorre em diversos países do mundo de uma forma não controlada, não tem um tratamento para ela, não tem um controle efetivo, né? Não existe vacina, medicamento, e o pessoal da área de saúde, os pesquisadores estão trabalhando em cima disso, mas hoje não há uma forma efetiva de se controlar essa doença. Então eu vou mostrar aqui para vocês o mapa mundi. Nesse mapa a gente consegue ver as ocorrências para o mundo. Eu não sei se vocês conseguem ver as setas comigo apontando, mas aqui nós temos todos os 6 continentes do mundo. Aliás, os 5, porque a Antártida não está aparecendo nesse mapa. Mas a gente pode ver onde temos as maiores ocorrências de coronavírus no mundo. Esse mapa ele vai representar todas as ocorrências que já tiveram, mesmo aqueles casos já curados, aqueles países que já não estão num estágio tão crítico quanto o Brasil. Então, a gente pode ver aqui na Ásia, a região, sobretudo, do Sudeste Asiático, que foi onde essa pandemia teve início, né, onde o coronavírus teve início, a partir da China. A gente pode ver também à esquerda, né, dessa região asiática, nós temos o Oriente Médio, que também faz parte da Ásia, com um grande número de casos, e a Europa se destaca. A Europa está aqui bem no centro do meu mapa. À esquerda do mapa, nós temos o continente americano. Então, a gente pode destacar os Estados Unidos, o Brasil também merece um destaque. O Brasil está exatamente em cima do texto América do Sul. Então, a gente pode observar que o coronavírus está presente em todos os continentes. Na Oceania, ali a gente consegue ver a Austrália, né, a Nova Zelândia. No continente africano, ainda com um número menor de casos, mas também nos preocupa por conta da estrutura de saúde, a questão da desigualdade social. Por que a questão da desigualdade social interfere muito nisso? Porque o acesso à saúde, ao saneamento básico, a um ambiente de mais qualidade, uma casa mais confortável, tudo isso vai afetando diretamente nesses índices para cada país. Além das escolhas mesmo, da forma como cada governo lida com as estratégias para poder cuidar da doença. E aí, por que a gente tem esse contexto de isolamento social? Por que a gente está sem aula? Por que nós não nos encontramos na escola? Por que o professor está aqui pela internet transmitindo uma aula para vocês? O que acontece é que nesse momento a gente precisa fazer um distanciamento social. Então a gente não pode estar junto, muita aglomeração, muitas pessoas no mesmo lugar. Então, assim como não pode ter aula, não pode ter churrasco, não pode ter chá de bebê, não pode ter festa de aniversário, não pode chamar amigo para ir para sua casa ou você para casa dos amigos. É cada um na sua casa, para você conviver só com quem mora na sua casa. Não é para jogar bola na rua, na praça, não é para ir para a praça soltar pipa. Por quê? O coronavírus ele é altamente contagioso. Bem, uma grande parte da população ainda vai ter a doença com sintomas mais leves, a maior parte da população tem sintomas mais leves, mas o problema hoje é a condição do sistema de saúde de atender todo mundo. Principalmente porque o coronavírus, nos casos mais graves, a população precisa de respiradores.
vem respiradores para ajudar, porque essa doença afeta o pulmão, então está relacionado diretamente com toda a parte do sistema respiratório. O professor de ciências pode trabalhar isso melhor com vocês. Não é o meu foco aqui. Mas não tem respirador para todo mundo. É impossível, né? Nenhum país está preparado para uma pandemia, para algo desse tipo. Então a gente precisa se cuidar para que a doença ela ocorra aos poucos. Contamine as pessoas aos poucos. Se a gente for para a escola agora, vai gerar uma grande contaminação, porque tem pessoas que são assintomáticas. O que isso significa? O que é assintomático? Ela pega a doença, mas ela não desenvolve sintomas, não vai ficar resfriado, não vai ter febre, inclusive quem tem febre acima de 39 graus e dificuldade de respirar, tem que procurar sistema de saúde, tem que ir na UPA, tem que ir na clínica da família, para eles poderem avaliar o caso. Fora isso, ficou resfriado, tem algum sintoma, mesmo que não dê para saber se é coronavírus, se isola, se distancia das pessoas. Às vezes você não tem um quarto só para você, mas fica distante das pessoas, faz esse isolamento na medida do possível. Aí a gente vai para a escola, cada um com uma rotina, cada um vindo de uma casa, todo mundo se encontrando num espaço. Ó a contaminação cruzada aí. Aí se tiver um assintomático, não, mas eu tô bem, ele pode contaminar todo mundo, e dali a escola inteira. Então por isso a gente precisa manter esse distanciamento. Então não adianta a gente tá por aqui e você tá soltando pipa, jogando bola, uma coisa na sua casa, né, com as pessoas que moram com você, com os seus irmãos, tudo bem. Mas ficar na rua sem necessidade não, só é para sair quem tem que trabalhar, ou se você precisar comprar comida, comprar remédio, que isso não dá para passar sem. Tem coisas que a gente pode esperar, né? Serviço de estética, ó, o cabelo tá enorme, mas não é hora de sair para isso, só sai para comprar comida. Tem que usar máscara quando sair, essa máscara tem que ser limpa quando você chegar, limpa com cloro, um pouquinho de cloro, né, para você poder higienizar a sua máscara. Isso é muito importante. A máscara, ela não te impede de pegar o coronavírus. Ela serve para você não transmitir. Então todo mundo tem que usar, porque se você tem um problema, se você está com coronavírus e não usa máscara e sai na rua, você pode contaminar outras pessoas, mesmo que elas estejam de máscara. Isso diminui a possibilidade dela pegar, mas não impede. Tem que estar todo mundo de máscara. Aí sim a gente tem um sistema mais seguro. Tem que lavar bem as mãos. Então se a gente tiver esses cuidados, a gente vai conseguir passar por isso rapidamente, poder retornar à nossa rotina de uma maneira mais rápida. E como tem sido esse caso no Brasil? Mostrei o mundo, mas não mostrei ainda o Brasil para vocês. Vamos ver aqui. Existe um site chamado covid.saude.rj.gov.br. E aí nesse site a gente tem um painel coronavírus, que mostra o número de casos confirmados. Então a gente tem no país 254.220 casos, sendo que 100.459 pessoas já se recuperaram. Esses números, eles não são totalmente verdadeiros, eles são subnotificados. Sub é abaixo, a notificação está abaixo da notificação real. Por quê? Não tem teste para todo mundo, só quem chega com sintomas mais graves, dificuldade de respiração, febre, consegue fazer o exame. Então tem gente que teve o coronavírus em casa, tratou como um resfriado, se recuperou e nem entrou aqui nessas estatísticas. Por isso a nossa taxa de letalidade, aqui nessa aba óbitos confirmados, óbitos são as mortes, está em 6,6%. Isso aqui está dizendo que de cada 100 pessoas, entre 6 a 7 vêm a falecer. 100 pessoas contaminadas, de 6 a 7 vêm a falecer. Mas esse número também está elevado,
porque a gente não sabe o número total de pessoas que se contaminaram, só as pessoas que faleceram e as pessoas que tiveram sintomas graves. Aliás, quem teve sintoma grave e dentro desse número quem veio a falecer. Ainda assim, apesar desse número estar elevado, isso não quer dizer que a gente não tenha que ter todos os cuidados, tá bom, pessoal? Aí aqui vem o número de casos pelas regiões do Brasil. A gente vai ver que a região sudeste é aquela que tem o maior número de casos, seguido do nordeste. Então tem uma relação também aqui com o tamanho da população, porque a maior parte da população brasileira vive no sudeste, que é justamente a região em que a gente vive. Se eu clicar aqui, eu vejo os estados. São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, é o que tem o maior número de casos. Aqui, seguido do Rio de Janeiro, né, 26.665 casos confirmados, 2.852 mortes em função do Covid-19, o coronavírus. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Essa parte aqui, esse gráfico, vai mostrar o número de casos aqui por data, desde o dia 26 de fevereiro, quando tivemos o primeiro caso, um caso confirmado. E aí vai passando as datas, a gente vai ver que esse número vai aumentando. Mas olha como que essa linha aqui faz uma grande subida. Isso está mostrando que está disparando o número de casos. É por isso que a gente tem que cuidar, porque isso não pode continuar subindo. Tem que começar a reduzir, achatar aqui, depois fazer um processo de redução, de diminuição do número de casos. A gente precisa disso para poder entrar num processo de retorno das nossas atividades. Isso é muito importante. Aqui é o mesmo gráfico, só que ao invés de mostrar dias da semana, vai mostrar por semana do ano. Então começa na semana 9, nona semana do ano, que é a semana de 26 de fevereiro, até chegar na 21ª semana, que é a semana que nós estamos, a semana do dia 19 de maio. Aqui a gente tem os casos por unidades da federação, são os estados e o Distrito Federal. Essa linha rosa representa o estado de São Paulo. Eu sei porque essa cor aqui ao lado tem a sigla SP, então significa que é a linha do estado de São Paulo. O estado de São Paulo está num estágio muito crítico, mas o Rio de Janeiro também, que é essa cor aqui, né, esse roxinho, tem um número de casos significativos. O Ceará aqui também, são muitos casos. Aqui a gente consegue observar, nesse mapa, duas informações. O número de casos distribuídos por estados e Distrito Federal, pelas 27 unidades da federação. Então aqui nós temos o Brasil. E quanto mais escuro é esse tom de verde, mais casos nós temos. Quanto mais claro, menor é o número de casos. Então, nessa faixa aqui mais clarinha, que ainda tem um número menor de casos, a gente pode falar do Mato Grosso do Sul e do Tocantins. Agora, nós temos alguns estados que têm um número muito grande de casos, né? Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, nosso estado. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado. Aqui são os casos por municípios. Então, a gente pode observar que o maior número de casos, eles se localizam nessa ponta aqui, no litoral, porque é nessa região que vive a maior parte da população brasileira. E nesse eixo aqui, que é o eixo do Rio Amazonas, onde você tem um tráfego muito grande de embarcações, e isso facilita, né, esse trânsito de cargas, facilita também a disseminação da doença. Então, a gente consegue fazer essa observação. Existem alguns outros mapas aqui, quem quiser entrar no site depois para observar, tem uma série de informações, mas as principais, as que eu queria trazer para vocês, elas já foram apresentadas. Então, o que a gente precisa fazer é termos cuidado, né? A gente precisa se cuidar, tomar as medidas necessárias
para que a gente possa passar por essa situação e em breve estarmos juntos no Valfredo, tendo as nossas aulas de geografia, dando continuidade ao nosso curso. Hoje não vai ter folhinha para vocês. Hoje eu gravei o vídeo, eu quero que vocês assistam o vídeo e aqui embaixo nos comentários do vídeo, na página do Facebook, coloca o seu nome e a sua turma para eu saber que você teve acesso, que você viu o vídeo que eu preparei para vocês. Tá bom, pessoal? Se cuidem. Lembranças, abraços a gente não pode dar agora, só virtualmente, né? A gente se cumprimenta com o cotovelo, porque a mão é uma forma muito fácil de se transmitir doenças, o vírus, no caso. Então, os abraços são virtuais e que em breve a gente possa estar juntos. Tá bom, pessoal? Lembranças para vocês e se cuidem.